Se você usa esse conceito que eu vou te passar aqui agora, eu quero dizer apenas uma coisa para você. Cuidado, ok? Cuidado ao usar esse conceito. Bom, antes da gente começar a falar de qual conceito é esse, que é muito difundido, muito conhecido entre o ramo do SMC, né, do Brasil, digamos assim, eu queria pedir logo a vocês, antes que eu esqueça, que quem não é inscrito, se está gostando do conteúdo, se inscreva no canal do Pedro, beleza? Dê um like aí, deixa um like para ajudar o Pedrão, beleza? Porque assim, ele vendo que tá valendo a pena, ele começa a trazer mais e mais vídeos com mais frequência, ok? Mas vamos lá. Quando eu comecei, há um tempo atrás, muito tempo atrás, no SMC, no caso, tinha um conceito, né, que muitos traders de SMC diziam que era a liquidez, ok? Que era a liquidez, que era o tipo, vou fazer uma venda aqui para tirar essa liquidez. Ok, beleza. Necessariamente não está teoricamente de todo errado. Beleza. Mas eu peguei alguns casos de alguns caras que eles estavam querendo dar uma de Deus no mercado. Como assim? Tinha uma liquidez aqui que não tinha nada a ver ela no momento ser mexido ou algo do tipo, né? Aí ele falava, vou comprar porque o mercado tem que tirar essa liquidez. Eu entendo, né? Eu entendo que os primeiros traders a ensinar SMC no Brasil, no YouTube, a ficar conhecido e tal, né? Eles usavam esse tipo de informação, do tipo, o mercado vai tirar esse cara aqui e tal, então vamos comprar até lá para tirar esse cara, ou vamos vender até lá para tirar esse cara. Só que cresceu uma massa muito grande, né, de pessoas que fazem isso simplesmente por fazer. Eles veem um suporte ou veem uma resistência e querem tirar, achando que eles mandam no mercado. Entenda uma coisa, primeira regra que eu vou passar aqui, né? Por mais que é uma liquidez, esse é um erro muito grande que eu vejo a galera fazendo. E essa case aqui, quem me enviou, por exemplo, não vou falar o nome, mas um rapaz me enviou no Instagram perguntando qual foi o erro dessa entrada aqui. Ele perguntou, pô, Gabriel, onde eu errei aqui? Tá ligado? Aonde eu errei? Essa entrada aqui deu stop para ele. Já vou logo adiantando. Mas aonde ele errou? Ele viu essa liquidez sendo tomada, beleza. Ele viu esse suporte aqui de todo tamanho. Aí ele falou, beleza, vou vender para tirar esses caras aqui. Entende? Ele foi e pensou que ia vender para tirar esses caras aqui. Mas aí que tá, meu parceiro. Aí que tá. Vamos lá. Vamos voltar aqui nas ideias. Primeiro, né? A liquidez em si é um target, é um alvo, né? Ela é como se fosse uma confluência, mas ela nunca pode ser usada como base de análise. Entende? Ela nunca vai ser usada como base de análise. Por exemplo, igual esse rapaz aqui fez, né? Ele usou essa liquidez aqui como base de análise. Ele olhou esses fundos triplos aqui e falou: beleza, se o mercado é institucional e ele tem que tirar o varejo para poder subir, né? Se ele quer subir, ele não vai subir com esse varejo aqui. Então, necessariamente, eu vou vender aqui para tirar os caras, depois, enfim, eu vou fazer o que eu acho que eu vou fazer. Não sei o que ele queria fazer depois. Mas não é assim que funciona, né? Imaginamos o seguinte: se o varejo só perde aqui nesse mercado, eles perdem muito, mas se eles só perdem, eles não voltam mais. Tem que ser um cassino, de vez em quando eles têm que ganhar. Segundo, contexto geral, beleza? Deixa eu botar aqui. Contexto geral. Dois. De nada adianta. Opa, dois. De nada adianta a liquidez sem, sem contexto geral. Ok, vamos embora. Vamos continuar então. Por que o contexto geral é importante? Cara, primeiro, né? Eu não lembro o seu nome, o rapaz que me mandou isso aqui no Instagram, mas eu vou explicar aqui essa análise sua, né? Se você tem uma análise que você talvez queira que eu dê uma olhada, me manda lá no Instagram, me manda o par, me manda o horário que você fez, me manda as informações gerais do Papa me achar ele, já que você não vai estar junto comigo, beleza? Ou então a gente faz uma outra parada, eu vejo uma outra forma de analisar esse negócio seu, ok? O erro, ou ver algo que eu vi com meus olhos e você não viu, beleza? Mas primeiro, vamos lá, vamos contexto geral aqui. Primeiro, esse par a gente não vende, a gente quer comprar o par, né? Primeiro, a gente está autista no macro e a gente estava chegando num POI extremo do macro. Então, necessariamente, eu não queria me vender esse par.
seja lá qual fosse a ideia. Se ele tivesse, sei lá, que tivesse que tirar essa liquidez e blá, blá, eu não queria fazer essa venda. Eu não faria essa venda. Simplesmente pelo fato do preço estar comprando, estar subindo. Lembre-se sempre de uma coisa, eu falo sempre, se o preço está subindo, eu quero comprar junto. Eu não quero prever uma reversão de preço, porque muitas das vezes essa reversão de preço não tem como se prever. O preço quebra, o cara acha que vai descer e ele faz isso. Não tem como ficar prevendo reversão de preço. Entenda uma coisa. Tira isso da cabeça. Por quê? Você vai se colocar mais no mercado, você vai ficar mais exposto, você vai operar com mais frequência entradas que não tem nada a ver, muitas das vezes até são entradas ruins, e no final da soma você vai ficar até negativo. Entende? Então, necessariamente, relaxa, relaxa, ok? Se você viu uma liquidez, beleza, ela pode ser um alvo, mas como está o contexto geral? Primeiro, o contexto geral. Eu não lembro o seu nome, mano, mas eu vou te chamar de, sei lá, de Maikinho, porque eu tenho que falar do rapaz toda hora do Instagram que mandou isso aqui. O Joãozinho ou o Maikinho que me mandou isso lá no Instagram, ele esqueceu de ver o contexto geral. Por exemplo, como eu falei, talvez não é culpa dele, talvez o conteúdo que ele assistiu antes, né, daí chegar aqui, era o conteúdo que falava, beleza, vamos perseguir a liquidez, mas não funciona assim, não funciona assim, né? Não funciona assim. Gabriel, mas tivemos a captura de liquidez e tal, tivemos esse cara aqui, tá, beleza, mas não funciona assim. Por quê? Pessoalmente, se o mercado está subindo, você tem que esperar o mercado falar que quer descer. E para ele falar que ele quer descer, cara, ele teria que quebrar essa estrutura aqui, ó. Então, necessariamente, eu não venderia contra. Mas, Gabriel, você não vende para fazer retrocessos? Aí que tá. Vou te explicar uma coisa aqui que demorou para mim entender e eu bati a cabeça e não queria acreditar. Essa questão do mercado tá assim, né? O mercado tá autista, aí ele quebra uma estrutura aqui dentro, aí você fala, beleza, agora a gente vai retroceder o swing, o diário, por exemplo. Aí o cara mete uma venda aqui. Deixa eu te contar um pequeno segredinho, né? Pequeno segredinho, que só essa coisa só existe no mundo do YouTube, né? Só existe no YouTube e no Instagram. A probabilidade dessa venda sua que dá muito boa é muito baixa. É muito baixa. Porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona, mas nem ferrando. Não é assim. No YouTube, pode ser que seja assim. No Instagram, às vezes é assim. Mas a maioria das vezes não é assim. Não é assim. Para quem tá lá todo dia sabe que não é assim. Se você tá comigo, você opera, não necessariamente comigo, né? Mas se você opera todos os dias, você sabe o que eu tô falando. Não é assim que funciona o mercado, né? Se você, por exemplo, olhar o SDJPY, quantas vezes a galera me perguntou, Gabriel, lá no Instagram, pô, você não vai sair do SDJPY, quebrou o interdiário. Não, não vou sair, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por quê? Porque a probabilidade disso aqui dar muito bom é muito baixa, é muito baixa. Mas isso é assunto para outro dia. Então, necessariamente, eu não vou operar. Se o mercado está subindo, eu não vou vender porque o intraday quebrou ou algo do tipo, para me vender, para me chegar lá embaixo, que não sei o quê. Essas ideias de complex pullback louca aí não dá certo, não. Já vou logo avisando. A maioria das vezes dá errado. Beleza? A maioria das vezes dá errado. Então, necessariamente, eu não vou me expor ao mercado. Eu não vou me expor ao mercado à toa. Então, primeiro erro, se expôs à toa. Mercado bullish, né? Que é de alta, e o cara querendo vender. Ele se expôs à toa, ele entrou no mercado à toa. Não era para estar se expondo dessa forma, né? Beleza, ok. Segundo, né? Uma coisa que eu, por exemplo, eu sempre olho, né? Se isso daqui fosse uma zona que ele quisesse vender, né? Eu gostaria de ter visto o quê? Eu gostaria de ter visto uma prova de supply ou prova de oferta. Me prova que os vendedores, ó, me prova que os vendedores estão ali, me prova que os vendedores querem jogar esse preço para baixo, entende? Me faltou isso. Terceiro, a gente tem aqui um target de liquidez. Beleza, a gente tem um target de liquidez. Só que ao mesmo tempo, você só está esquecendo de um pequeno negocinho, bem pequeno, né? Isso aqui me acumulou, brother. Isso aqui me acumulou. E nem sempre o acúmulo vai ser aquele bonitinho que tem a manipulação, né? Para você ter uma ideia, existem vários e vários e vários acúmulos e vários e vários e várias distros. Eu, particularmente, eu uso mais ou menos 4 a 6, né? Eu tenho na cabeça aqui que eu consigo lembrar de 4 a 6 Wyckoff. O normal, porra, cliquei aqui no negócio aqui do shift, o normal, né?
Que é aquele que tem, sei lá, o range, e aí manipula, e blá blá blá, etc e tal. O que deixa a liquidez, né? Aquele que não manipula, na verdade. Aí do nada ele estoura. Não, peraí, desenho errado. Aquele que não manipula, ele deixa a liquidez e do nada ele começa a subir e tal, né? É que é o fase 2 que é o tipo 2. O tipo 3 que é o de wedge, ele começa a vir caindo e tal, blá blá blá, e depois só estoura. O 4 opa, que é o do varejo, tipo, ombro, cabeça, ombro. Opa, deixa eu pegar aqui. Ombro, cabeça, ombro. Que esse aqui também eu não gosto muito. E tem mais uns outros dois, como por exemplo, tipo, bandeira, né? Ou flâmula. Acho que flâmula é assim, eu não sei como desenha a flâmula. Um é assim e o outro é assim, mais apertado. Então, tem alguns desses Wyckoffs. Isso aí são tudo Wyckoffs, né? Só que eu, particularmente, gostaria de ter visto uma prova de supply aqui, né? Que não aconteceu. Que não aconteceu. Segundo, eu não opero contra a tendência. O mercado estava bullish e ele estava me vendendo contra o mercado, né? Terceiro, esse supply aqui não é um supply verdadeiramente importante. O que ele fez no mercado? Ele não fez muita coisa. Então, necessariamente, ele não é um cara em que eu opere. E quarto, né? A gente chegou numa zona de demanda. Gabriel, então quer dizer que por mais que, sei lá, o intraday está caindo e o diário está subindo e chega numa zona de demanda, só que o intraday está em baixa, você não vende, a maioria das vezes se eu for vender, se eu tenho que ver uma coisa muito boa para me vender, né? Mas a maioria das vezes eu simplesmente espero uma coisa, o mercado desenrolar para mim ver o que ele vai fazer. Eu não gosto de vender quando o mercado já negociou em demanda, principalmente se ele não quebra a demanda. Por exemplo, o mercado veio, manipulou esses caras, pum, negociou em demanda. Cadê a força vendedora? Pá, transformou em acúmulo. Jogou o preço para cima. Eu não vou vender isso aqui. Eu não vou vender mais isso aqui. Porque a gente negociou em demanda. Pode ser que essa demanda que foi induzida aqui vai transformar o mercado em bullish de novo. Principalmente, né, se o mercado estiver altista no macro. Aí é pior ainda. O macro estava machista. O macro estava altista. Então, cara, desse jeito você nunca consegue faturar, tá ligado? Você nunca consegue, pelo menos, deixar de tomar stops à toa. O importante nem faturar, é deixar de tomar stop à toa, né? E se você for ver mais aqui a fundo, você vê que isso aqui é um acúmulo. E aqui ele veio para mitigar o acúmulo, né? Então, teve essa questão aí. E por último, mas não menos importante, que eu falo lá no Instagram, se você me conhece, me segue lá no Instagram, você sabe que eu falei disso há um tempo atrás, uma semana atrás. Os pares que estão XXX, sei lá, XXX, vou botar mais um X, porque senão fica meio esquisito esse X aí, né? Os pares com XXXX JPY, tu não quer me vender. Tu quer só me comprar. Você só pensa na compra. Você não faz mais nada. Por que isso, Gabriel? Porque primeiro, né, a gente sim usa a análise gráfica, né? Mas esse par aqui em questão, a gente consegue fazer algumas análises fundamentalistas. Gabriel, você usa isso? A maioria das vezes não. 99% das vezes não. Mas essa daqui eu usei. Por isso que eu estou posicionado até hoje no SDJPY. Pronto. Estou comprado no SDJPY até hoje, desde o meio do ano. Desde o meio do ano. Mês 4 eu acho. Mês 4 mês 5 eu comprei o SDJPY e seguro ele até hoje. Primeiro, vamos lá. Eu sempre gosto de acompanhar o Japão. O Japão é um país que eu gosto muito. E acompanhando as notícias lá, primeiro de tudo, o Japão em si, os jovens não estão se relacionando. Acontece alguma coisa lá de diferente, de estranho, não sei. Não é igual o Brasil da vida, que, né, com 15 anos já é mãe solteira, mas os jovens lá eles não estão se relacionando. Automaticamente, se eles não estão tendo filhos, uma nova geração de trabalhadores, como é que o governo vai conseguir mais impostos? Entende? Porque perceba uma coisa. Por enquanto, ele está conseguindo impostos dessas pessoas que têm, sei lá, de 30, 25 a 30, 40, 50 anos. Mas essas pessoas vão se aposentar, não vão trabalhar para sempre. E aí, quem é que vai entrar no lugar desses caras? Né? Porque sai um, dá lugar a outro. Sai um, dá lugar a outro. Se os jovens não estão tendo mais novos filhos, aí fica meio complicado. Segundo, lá, eu não sei como funciona lá, mas, cara, lá é o lugar ideal para você envelhecer, pelo que parece. Porque lá
os mais idosos têm uma vida muito prolongada. E se eles têm uma vida muito prolongada, quem tem que ficar cuidando deles, né, financeiramente, digamos assim, é o governo. Se o governo tem que ficar se preocupando com os caras que estão vivendo muito e tem caras que não estão tendo novas, as pessoas não estão tendo novas relações, não estão tendo novos filhos, mais filhos, para que seja uma nova gama de trabalhadores, cara, no futuro, pô, vai ficar meio complicado. Vai ficar meio complicado gerar imposto para salvar o país com meia dúzia de gato pingado de filho, de trabalhador. Compreende? Fica meio difícil mesmo desse jeito aí, né? Terceiro, né? Além dos caras não estão tendo novas relações. Segundo, os caras estão vivendo muito lá. É um negócio já normal do Japão, né? Sempre, enfim, Hollywood sempre representa o Japão como um velho sábio, muito sábio, enfim, né? Os senhores lá vivem muito. Mas, terceiro, a situação do Japão, ela não tá muito boa. Não é igual ao Brasil. Ela tá boa, mas não, tipo, igual ela ideal, igual ela gostaria, né? Aconteceu algumas coisas lá essa semana retrasada. Se você me segue, você sabe o que aconteceu, mas se você não me segue, eu vou te dar o exemplo aqui. Primeiro, o que aconteceu lá, né? Primeiro de tudo, em Kabukicho, se eu não me engano, Kabukicho, o governo do Japão disse que naquela região, se você tem uma criança de até 0 anos, como assim? Uma criança de até 0 anos? Necessariamente a criança não pode nem ter, não precisa nem ter nascido. Se você comprovar que a sua mulher está grávida, o governo vai te ajudar. Para você ver como é que eles estão desesperados. Isso não é muito bom a longo prazo. Todo mundo sabe, a maioria das pessoas, né? Que quando o governo ele é pro povo, populacionista, pro povo, ele tenta ajudar muito o povo, ele cria muita inflação. Ele começa a criar inflação. Então, necessariamente, toda vez, toda vez que o governo ajuda o povo, ele se lasca no futuro. A longo prazo ele se lasca, né? É só você lembrar da vez que eles deram R$ 600 aqui pra galera. Você lembra o que aconteceu depois, né? Tudo estourou e não precisou nem ter uma guerra. Já tinha pandemia lascando tudo, já tinha aquela época ali complicada. Mas depois, então, meu amigo, enfim, o governo teve que tirar do dele para ajudar a gente. Então, necessariamente, isso acaba machucando um pouco no futuro. E outra coisa, bem simples, né? O governo simplesmente chegou e falou, cara, a gasolina está muito cara, então vamos prender o preço a X, né? E o resto quem paga é a gente. Isso é a fórmula para a longo prazo dar ruim, né? Isso é a fórmula para a longo prazo dar ruim, ok? Quarto não, quinto, perdão, né? Quinto, situação lá do Japão lá dentro. Agora quinto, né? Pelo fato do grande Elon Musk ter dito que o Japão daqui a um tempo vai deixar de existir por esses problemas, alguns investidores deixaram de apostar no Japão. Porque, querendo ou não, para a galera que não sabe, depois do ouro e do dólar, mais ou menos, a galera gostava de investir no iene. Era uma moeda mais tranquila ali para se investir por causa da sociedade, digamos assim, né? Porque, querendo ou não, o Japão evoluiu muito dos anos 80 para cá, dos anos 80, 90 para cá. Então, tinha essa visão que o Japão ia ser um país de primeiro mundo, ia superar os Estados Unidos. Algumas pessoas, a própria Hollywood dos anos 90, se eu não me engano, eles tinham esse conceito que o Japão ia superar os Estados Unidos, por mais que os Estados Unidos eram uma grande potência da época. Mas não, necessariamente não está acontecendo isso. Está sendo o contrário. Está sendo o contrário. Então, pelo fato do grande, enfim, influencer ter falado isso, alguns investidores deixaram de investir naquele país, naquela moeda. Então, isso lascou mais ainda. Consequentemente, Japão, né, chegou e falou, beleza, quando o SDJPY bater 150 mil ienes, a gente vai entrar vendendo para segurar o preço. Isso vai segurar? Não. A longo prazo, todo mundo sabe que não segura. Vai dar uma revertidinha, né? Foi essa queda que vocês viram no SDJPY, beleza? Essa queda aí que teve no SDJPY, brusca aí há um tempo atrás, essa queda aqui, foi simplesmente o governo entrando vendendo, beleza? Foi simplesmente o governo entrando vendendo o SDJPY, vendendo, enfim, ajudando a moeda deles em si. Necessariamente tinha tudo isso para dar errado a entrada em qualquer venda do JPY. Não se vende JPY, pelo menos por enquanto. Não pensa em vender JPY. Você só quer comprar e comprar o melhor possível, não em qualquer lugar também. Vou comprar porque o Gabriel falou, vou comprar em qualquer lugar de olho fechado. Não, você quer comprar, mas não em qualquer lugar.
beleza? Então, isso foi a fórmula mágica para tudo dar errado. Necessariamente, essa entrada aqui, primeiro, contexto geral, tava autista, o cara me vendeu. Beleza. Segundo, usou uma estratégia, uma visão que a liquidez é importante, mas não é assim que a gente usa. A gente usa quando a gente já está a favor. Por exemplo, quando a gente já está a favor de algo, né? A gente já está a favor da alta, a gente usa este cara aqui para ser tirado como possível target. E aí o que, que acontece? O preço chega perto e estoura manipulando. Agora, quando está contra, né? Terceiro, não teve prova de supply. E quinto, se você me segue no Instagram, você sabe que você não quer me vender pares com JPY, você só quer fazer aportes de compra por causa do país. Não necessariamente a gente vai sempre usar a análise fundamentalista, tá? Mas nesse caso ficou bem facinho de usar. O Japão é um país que ficou bem fácil mesmo de casar a análise técnica com a fundamentalista. Eu necessariamente não faço isso, a maioria das vezes. Ok? 99% das vezes eu não faço, como eu disse. Então, essa foi a visão do porquê que eu vi que essa entrada dele ali, ele me perguntou, ele não entendeu por que que deu ruim. Essa foi a visão. Mas o mais complicado mesmo foi porque você estava contra a estrutura, meu amigo. Você estava contra a estrutura, não tem como. Né? Para isso aqui poder ser uma venda, isso aqui teria que ter tirado. Enfim, é isso. No demais é isso. Eu espero que tenha ajudado. Se você tem, por exemplo, alguma entrada que você não entendeu, ou você quer fazer um estudo de caso, ou blá blá blá, talvez a gente consiga fazer alguma coisa com você. Esse aqui foi bem relativo, porque eu conheço esse rapaz há um tempo. Aí ele me mandou a mensagem lá no Instagram, perguntando, pedindo ajuda. Pô, no Instagram é meio difícil de ajudar todo mundo, né? Porque não tem como eu mostrar minha tela, ou enfim, é uma outra rede social, mas aqui no YouTube eu consigo ajudar melhor, beleza? No demais é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido, né, com esses insights, nunca use a liquidez dessa forma, e obrigado por quem assistiu até aqui, tamo junto.